Pronto, pessoal. Então, o que que a gente vai fazer agora, né? A gente vai estudar, certo? Olha, eu vou voltar aqui. Se a gente sabe calcular a DDP aqui, qual é a corrente que passa no meu circuito, né? Qual é a potência dessa lâmpada, e assim sucessivamente, né? Tem 3 formas de calcular a potência e etc. Agora, né, a gente fazia tudo relacionado aqui ao receptor, que naquele caso lá era a lâmpada, tá certo? Que é representada por essa resistência, tá bom? Agora, a gente vai tentar, nessa equação aqui, que é a primeira lei de Ohm, né? URI, só para você lembrar direitinho, aí vai colocar o gerador. Pronto, a gente vai tentar ver qual é a física que tem do gerador e o que é que chega no receptor, né? Se você olhar, claro, o que vai chegar no receptor vai ser esse número menos esse, que dá o U, tá certo? Pronto. Então, o que eu quero ver, né? Fora da minha pilha, fora desses dois tracinhos aqui, eu tenho o U, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, todo circuito, de forma geral, tá certo? Ele deve ter uma fonte, que a gente chama de gerador, né? Gerador elétrico, porque vai fornecer energia elétrica, tá certo? Ele tem que ter os fios, né? Claro, ó, conectando os componentes do circuito, né? Para fazer com que as cargas elétricas se movimentem, né, de um lugar para outro, levando energia elétrica, né? E tem que ter um receptor, sei lá, um barbeador, um microfone, né, uma TV, um liquidificador e assim sucessivamente, tá certo? E uma chave liga-desliga, pronto. Isso é um circuito simples, básico, tá certo? Aqui pode ser, por exemplo, uma pilha e aqui um LED, uma lâmpadazinha bem pequenininha, tá bom? Então a função do meu circuito, tá certo? Além de ter esses componentes básicos, né, de fonte, algum aparelho aí que vai receber, como um rádio ou uma TV, por exemplo, né? E uma chave liga-desliga, porque ele não vai ficar ligado para sempre, né? Tá bom? Ou então não vai ficar ligado até acabar, né? A fonte, a energia que a fonte envia, tá certo? Então a função básica dele é pegar a energia elétrica e levar para esse meu receptor, certo? Seja um celular e etc, né? Então eu vou ter a fonte que é um gerador, né? Fonte de energia elétrica é um gerador elétrico, de forma mais simples possível, né? Uma pilha ou uma bateria, tá bom? E eu tenho os receptores de diversas, né? Pode ser uma lâmpada, um LED, qualquer coisa, tá certo? O que tiver aqui, menos, exceto os resistores, tá certo? Tá? Agora os resistores, eles são componentes eletrônicos que vão representar para a gente apenas o aumento da temperatura, né? Na verdade, uma resistência à passagem de corrente, que vai aparecer o efeito já como a gente já estudou em aulas anteriores, tá certo? Então, os resistores, né? Eles são componentes elétricos que vão representar para a gente os locais onde eu tenho um aumento de temperatura significativa, tá bom? É o que a gente vai ver mais à frente, tá certo? E tudo que não for resistor é receptor, tá certo? Tá bom? Tranquilo para vocês? Então vamos continuar, né? Tá certo? Então eu coloquei como exemplo aqui o mais simples possível, tá? Uma lâmpadazinha pequena, uma pilha, uma chave, nesse caso aqui a chave está fechada, né? Tá bom? A chave está fechada, né? E aqui eu tenho a representação no circuito. Eu tenho que saber, né, montar esse circuito aqui na vida real, digamos assim, tá? Que é só pegar os polos, né, da pilha e conectar a minha lâmpada, tá certo? Muito simples no laboratório, né? Deixar a chave fechada, né, para a lâmpada acender, tá bom? E eu tenho que representar esse meu circuito aqui na representação dos circuitos elétricos, tá certo? A representação da minha pilha é essa daqui, ó, tá certo? No lugar da DDP, né, aqui eu tenho uma DDP, deixa eu desenhar aqui só para você. Lembrando, né, que, por exemplo, desse ponto até esse, eu tenho uma diferença de potencial que eu tô chamando de U, né? Vocês lembram lá no circuito lá quando a gente fez a revisão, tá bom? Aí agora, o que que acontece, né?
Esses dois tracinhos, e essa letra grega epsilon, né? E esse R minúsculo aqui, eles representam a minha pilha, tá certo? Essa é a representação da minha pilha, da minha bateria, né? No caso, o meu circuito, tá bom? Então, eu vou desenhar ela aqui só para você não tirar de vista. Isso tudo, tá certo? Essa resistência e esses dois tracinhos estão dentro da minha pilha, tá certo? Então, quando se falar em circuito interno, é dentro da pilha. Circuito externo é fora da pilha, tá certo? Nas questões eles falam muito, né? Isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o que eu já disse a vocês, né? Que a gente já sabe que é a energia que as cargas perdem quando elas... É a energia das cargas, né? A energia elétrica das cargas que se transforma em outro tipo de energia, que nesse caso, como é a lâmpada, se transforma em energia luminosa, tá bom? Então esse U, na verdade, representa a energia que as cargas perdem, né? Energia elétrica que é diminuída nas cargas, tá certo? Esse epsilon é a mesma coisa do U. Não tem diferença nenhuma, é a mesma unidade, a energia sobre carga. A única diferença é que é a energia que as cargas ganham, tá certo? Então, quando chegam, ficam as cargas aqui, ó, lá, fica um bocadinho de carga aqui, né? No polo negativo aqui de uma pilha, é realizado um trabalho sobre as cargas e elas passam de um lado para o outro, certo? Então, como elas recebem energia elétrica, né, a energia química da pilha se transforma em energia elétrica para o meu circuito, eu não represento como U, porque o U é a diminuição da energia, né? Certo? Eu represento como epsilon, tá bom? Então vamos lá, preste atenção. Transformações de energia, né? Dentro da pilha as cargas recebem energia. Eu estou representando esse recebimento de energia como sendo epsilon, tá certo? Aí outra coisa, né? Parte da energia recebida é dissipada dentro da própria pilha, devido ao aquecimento. A própria pilha aumenta de temperatura, né? Como eu estou falando de energia, né? Calor é energia, né? Calor é energia térmica em trânsito e se transfere de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, tá? Aí eu coloquei R minúsculo vezes I, tá bom? Vamos voltar aqui só para você não se confundir, tá certo? Esse R maiúsculo, você faz R maiúsculo vezes I. Isso é U, tá certo? Aí agora, ó, esse R minúsculo, que é o que eu estou dizendo que tem dentro da pilha, é uma resistência interna à passagem de corrente elétrica, tá certo? Aí, como aumenta a temperatura, como eu já disse a vocês, eu tenho que escrever um resistor, né? Como o resistor de fora, os de fora, a gente geralmente representa com R maiúsculo, o que está dentro da pilha a gente representa como um R minúsculo, tá certo? Isso nada mais é, né? Se você fosse escrever aqui, ó, como sendo uma espécie de DDP dissipada dentro da pilha mesmo, né? Então, quer dizer, se aqui for, sei lá, 12, né? Aqui vai ser, por exemplo, 1, e o que vai chegar fora do circuito vai ser 11, tá certo? Porque uma parte da energia, antes de chegar na minha lâmpada, foi dissipada dentro da própria pilha, porque a pilha aumentou de temperatura, tá certo? Isso é simplesmente aplicando a lei de conservação da energia, tá certo? Estou um pouco meio doente, mas simplesmente aplicando a lei de conservação da energia, né? E o restante da energia que sai da minha pilha, né, do meu gerador, vai para a lâmpada, que é o que a gente apresenta como U, né, energia sobre unidade de carga, tá certo? Tranquilo para vocês? Então, a DDP na lâmpada, tá certo? Que é fora da pilha, é o U, que a gente já viu, né, mais de uma vez, energia sobre carga. A DDP dentro da pilha é epsilon, energia sobre carga. Esse aqui, energia elétrica, que se transforma em energia de outro tipo, luminosa, por exemplo. Na lâmpada, né? Isso fora, né? No circuito externo, fora da pilha. Aqui é a energia que as cargas ganham, que as cargas recebem, né? Por passarem pela pilha, tá certo? E aqui é a minha DDP dissipada, tá certo? Né? Aqui é a minha
né? DDP fora da pilha, DDP dentro da pilha e uma parte da DDP que se perde dentro da pilha mesmo porque a pilha aumenta de temperatura.